Glórias a Deus por mais um dia de adoração, de louvor, de comunhão, de estarmos juntos, ministrando a palavra, compartilhando na adoração ao Senhor. Isso é maravilhoso. Hoje, domingo, dia 28 de junho de 2020, nós estamos glorificando ao Senhor, marcando este dia nas nossas vidas como um dia de vitória, mais um dia de vitória que o Senhor nos tem dado. Guarda este dia, um dia de vitória para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos encerrando hoje o trimestre de Família em Reforma. Todos esses meses que nós passamos em ministração, em busca, em oração, conhecimento na palavra, passamos também por períodos e processos de conhecimento, de transformação, de decisões, de mudanças. Então, glórias a Deus! Quantas coisas durante este trimestre nós recebemos do Senhor e precisamos de praticar, exercitar dia após dia para vermos o nosso lar dentro do plano original de Deus para a família. E com certeza é da vontade do Senhor que a minha casa e a sua casa possamos juntos servir ao Senhor. E servir ao Senhor não tem coisa melhor, não tem coisa mais excelente do que servir ao Senhor. Entregar-lhe tudo, fazer da nossa vida uma oferta viva. O nosso pensar e o nosso falar, quando são cheios do desejo de agradar ao Senhor, com certeza nós experimentamos uma vida justa, abençoada, de paz, honesta, fiel, E não tem como nós não colhermos dessas sementes que estão plantadas dentro de nós. Com certeza, a nossa colheita será uma colheita de muitas e muitas bênçãos. E não é só para nós aqui agora, não. É para, a nossa descendência. O que nós estamos hoje plantando, aquilo que estamos semeando, não é só para nós hoje, também é para a nossa descendência. Para ver os nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos, servindo ao Senhor e tendo uma vida de bênção. Porque eu creio que o maior desejo do seu coração, como é do meu, ver o nosso lar usufruir de paz, usufruir de uma vida transformada, guardada e direcionada pelo poder de Deus. Amém? Isso é maravilhoso, E glórias a Deus. Hoje nós vamos estar ministrando o último tema desse trimestre de Família e Reforma. Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia já comigo, lá no livro de João, no capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 13. Abriu? Está com a sua Bíblia aí pronta? Mas antes de lermos a palavra, nós vamos buscar agora o direcionamento do Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos alinhe agora neste momento com a vontade de Deus. Vamos pedir que nada neste momento possa estar operando contrariamente, com a fé que nós temos na palavra do Senhor. Precisamos de crer na sua palavra. Não é como diz a própria Escritura do Senhor. É impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. E aqueles que creem no Senhor precisam de crer que Ele existe, que Ele é real e galardoador, recompensador daquele que o busca. Então, quando nós ouvimos a pregação da palavra, nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos de crer naquilo que nós estamos recebendo. E toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. E a Bíblia é a palavra de Deus. Deus falando conosco. Amém? Então,
Eu convido a você neste momento deixar sua Bíblia aberta aí no livro de João, capítulo 13. E antes nós vamos buscar o Senhor. Vamos rasgar o nosso coração diante de Deus neste momento. Porque tudo que nós precisamos nesta noite, tudo que a nossa família precisa, está nas mãos e no coração de Deus. E nós precisamos de garimpar, de extrair o que está no coração de Deus, na mente de Deus, para poder conhecer a verdade, aplicar a verdade à nossa vida e vivermos o melhor de Deus para nós. Amém? Vamos crer nisso. Em nome de Jesus, eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor, nós te agradecemos por este tempo tão precioso de estudo, de busca, de oração. E quantas, Senhor, coisas maravilhosas, quantos tesouros maravilhosos, quantas descobertas maravilhosas, ensinos extraordinários foram nos dados durante todo esse tempo. Nós temos um alvo, um objetivo, de servir ao Senhor. Mas não servirmos a Deus sozinhos, mas ver também os nossos cônjuges, os nossos filhos servindo ao Senhor junto conosco. Aquele que teme ao Senhor não tem falta de nada. E o temor do Senhor livra dos laços de morte, Senhor. E como nós temos orado e pedido ao Senhor pela nossa família. Pedimos a salvação, pedimos a libertação, pedimos a cura. Senhor, pedimos a transformação na mente, Senhor, e no comportamento, Senhor, daqueles que vivem conosco, que nós amamos e sofremos por vê-los, ó Deus, se desgastando e se destruindo. Por isso nós oramos agora, Senhor, pedindo ao Senhor que em absoluto nada venha trazer incredulidade ou dúvida acerca do poder do Senhor, do poder da sua palavra que nos liberta dia após dia, da tua palavra que quebra grilhões, da tua palavra que traz luz ao nosso entendimento, dissipando toda a escuridão, toda a ignorância, Senhor, que nos impede de conhecer a sua verdade que nos liberta. Senhor, em nome de Jesus, chega de mentiras, chega de obscuridades, de tantas coisas que temos muitas das vezes ouvido e praticado, fora do conhecimento da sua palavra. Queremos toda a verdade do Senhor. Queremos que a sua luz brilhe no nosso entendimento e queremos praticar a sua verdade em nós. Em nome de Jesus, oramos para que neste momento nada nos impeça. E tudo que opera neste momento tentando nos impedir desta conexão com o Senhor, desse entendimento, de receber a tua revelação, de receber o teu conselho, em nome de Jesus, perca as suas forças e não prevaleça sobre nós. Mas, Senhor, pedimos agora que toda dor, todo desespero, toda ansiedade cesse em nome de Jesus. E que venha toda a paz do Senhor sobre esta vida, sobre esta pessoa, sobre esta mulher, sobre este homem, sobre este jovem, sobre esta criança. Que venha a paz do Senhor para dentro desta casa, para dentro deste ambiente o qual nós estamos agora, Senhor, chegando com o poder da tua palavra. Fale conosco, Senhor, e que possamos estar dispostos a receber a sua palavra e sermos transformados pelo amor que o Senhor nos tem e nos ensina pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Fale conosco e que possamos entender claramente tudo o que o Senhor está dizendo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, você que já abriu a Bíblia aí no livro de João, nós vamos ler no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17. Abra bem os seus ouvidos,
porque nós temos uma grande lição hoje, né? Que nós estamos, vou dizer que nós estamos fechando, não porque durante o ano de 2020 todas as ministrações serão voltadas para a vida em família. Mas dentro deste trimestre, onde nós estamos declarando que a nossa casa está sendo reconstruída, né, que conceitos e preconceitos estabelecidos fora do propósito do Senhor estão sendo desconstruídos para que haja uma reconstrução dentro do plano e do propósito original de Deus para nós. Então, é uma desconstrução de muitas coisas, de muitas atitudes, de muitos pensamentos, né, que não estão até aqui trazendo nenhum resultado. Mas quando nós buscamos reconstruir dentro dos padrões de Deus para a nossa vida e para a nossa família, aí nós vamos ver a nossa casa sendo reformada pelas mãos de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Então coloque em prática tudo que você tem ouvido até aqui, em nome de Jesus. E agora nós temos uma lição preciosíssima para colocar em prática dentro da nossa casa. Vamos ler então? João 13, do 1 ao 17. Diz assim: Assim pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro e que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais vai me lavar os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa. Voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Olha só, que lição extraordinária. Aqui faltavam poucas horas para que Jesus fosse crucificado. Jesus havia passado 3 anos do seu ministério junto com essas pessoas, junto com os seus discípulos. Jesus amava cada um deles. Jesus conhecia a falha de cada um, Jesus conhecia também as qualidades de cada um. Jesus sabia de todas as coisas e Jesus os amava. Até a sua palavra diz que ele os amou até o fim.
E ele ficou com eles até aquele dia, né? O dia da sua crucificação. Jesus estava em família. Aqueles discípulos naquele momento eram a família de Jesus. Jesus os amava como tal. Até num determinado momento, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, falando ali do reino do Pai e ensinando a maneira como poderiam agir de forma a amar uns aos outros, amar a Deus, né? Que alguém disse, olha Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. E Jesus diz assim, olha, a minha irmã, o meu irmão e a minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, sabe, ali nós vemos que Jesus está se sentindo em família. Aqueles discípulos, Jesus os amava de uma forma muito, muito íntima, muito especial. Tanto que nas últimas horas que Jesus ainda tinha, Jesus queria estar com eles. Jesus queria estar perto deles. E é tão maravilhosa essa palavra que eu fiquei ruminando, durante toda a semana. Fui lendo, fui mastigando, engolindo e voltando de novo, e mastigando, engolindo e voltando. E como pesa no nosso coração as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus ensinou e o que ele diz ainda, façam. E eu fiquei pensando no contexto da família. Eu fiquei pensando dentro de casa, não é? As pessoas que nós mais amamos ou que devemos amar estão dentro de casa. São a nossa família. E que lição extraordinária que me fez pensar. E eu gostaria também de passar para você essa reflexão, essa pergunta. Você pararia o seu jantar para lavar os pés de alguém da sua casa? Você deixaria o seu prato sobre a mesa, mesmo com fome, porque você sentiu que naquele momento seria mais importante parar o que você está fazendo, comer, para lavar os pés de alguém que está sentado junto com você à mesa, que você observou que precisava naquele momento de ser lavado. Você faria isso? Eu fiquei pensando, sabe, sobre mim mesmo, sobre mim mesma, não terminar o jantar para poder praticar aquele gesto de amor, de cuidado. Olha, e uma coisa nós precisamos de ter no nosso coração. Tudo que nós precisarmos de fazer, tudo que nós fomos impulsionados a falar, sabe? Um eu te amo, de sustentar as mãos de alguém que vive com a gente, de honrar os pais, de cuidar dos filhos, de ouvir na hora certa alguém que está precisando dentro de casa. Quando reconhecemos que alguém está angustiado, teve um dia problemático, teve, sabe, um momento ali que se sentiu fracassado, desanimado. Será que você parou o que você estava fazendo e foi até lá? Será que você deu bom dia quando você acordou? Como é importante dizer eu te amo para as pessoas que estão do seu lado. Quantas vezes nós não dizemos as coisas na hora que deveríamos dizer, depois nos arrependemos, porque não dá mais tempo de dizer. Então, Jesus nos deixa aqui um exemplo extraordinário. E eu creio que em nome de Jesus, este exemplo de Cristo nos desmonta, não é? Desconstrói muitas coisas dentro de nós que ainda precisam ser reconstruídas. Ainda faz parte da reforma dentro da nossa casa. Não espere para fazer gestos de amor. Não espere para falar palavras de amor. Fale, nem que você tenha que parar o seu jantar para você
fazer, faça. Que exemplo de serviço e de humildade que Jesus nos dá. Amém? Que lição preciosa. E a primeira lição que Jesus nos deixa aqui é que ele se levantou. Todos estavam na ceia. Era ceia. Eles estavam jantando, no versículo 2, diz isso, que eles estavam jantando, né? E Jesus toma uma atitude. Então, a primeira coisa, a primeira lição que Jesus nos ensina, não espere pelo outro. Tome a atitude. Levante-se para servir. Levante-se para demonstrar amor. E a melhor maneira, muitas das vezes, de demonstrarmos amor para a nossa família, seja para um filho, seja para um cônjuge, seja para os pais, é servindo, é tendo uma atitude, é tendo um gesto que vai me gerar, sim, um trabalho, vai me gerar um esforço, vai trazer, de repente, ali, né, o momento em que eu vou abrir mão de algo que me satisfaça, algo que me dê prazer, porque naquele momento é mais importante eu expressar um gesto de amor do que fazer a minha própria vontade. É renunciar à minha vontade para servir o outro. Então, tome a atitude. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar, tomar atitudes e parar de esperar pelo outro. Quando o outro me der abertura, eu faço. Olha, quando ele fizer para mim, eu faço para ele. Não, quebre esse ciclo de má vontade e sirva. Sirva com amor. Então, a primeira coisa, levante-se. Para de reclamar. Para de murmurar acerca da vida do outro. Tome atitude e faça primeiro. Amém? Eu acredito que quando nós fazemos algo e damos um exemplo, nós estamos também gerando nos outros a mesma vida e a mesma vontade de fazer. Segunda lição que Jesus traz para nós. Ele tirou a capa. A capa naquela época simbolizava a situação das pessoas perante a sociedade. Então, conforme a capa da pessoa, que a pessoa usava, ela era reconhecida na sociedade. Um exemplo disso que, Bartimeu, você já deve ter lido, a história de Bartimeu, que quando Jesus está vindo, o que Bartimeu faz? Lança a sua capa e vai até Jesus. Essa capa era dada, pelas autoridades do governo para poder identificar um pedinte, um deficiente, um mendigo. Então, quando olhava para aquela pessoa vestida naquela capa, então já se identificava que aquela pessoa podia esmolar. Ela era um mendigo, um deficiente. Tanto que também o significado da capa para os príncipes, para os reis, usavam capas finas de linho. Então, com certeza não era semelhante a nenhuma outra capa. Como também os sacerdotes, quando andavam pela rua, as pessoas já sabiam que ele era um sacerdote pela sua vestimenta. E a Bíblia fala de tantas outras capas que para nós traz uma simbologia, um ensinamento. A gente vê sobre a capa de Elias, Quando Elias vai e lança a capa dele sobre Eliseu. Que capa que é essa? Naquele momento, aquela capa de Eliseu, ela simbolizava uma demonstração de uma transferência de poder, assim como outras capas, Assim como outras capas. A capa de Acã, uma capa de corrupção. Uma capa corrompeu Acã. Uma capa de hipocrisia, como a mulher de Jeroboão, que foi lá, disfarçada, para consultar um profeta de Deus que já era velho e cego,
Então foi lá disfarçado para ninguém saber que era a mulher do rei que foi lá pedir, né, uma consulta porque ela queria ouvir o que Deus ia falar sobre seu filho. Que coisa extraordinária, aquele profeta cego que Deus falou com ele antes dela chegar. Olha, tá chegando aí a mulher de Jeroboão. E quando ele ouve ela chegar na porta, ele diz: o que você quer, esposa de Jeroboão? Olha que coisa extraordinária. Ou a capa de Paulo, quando Paulo diz: traga a minha capa quando vocês vierem, né? Paulo está dando testemunho ali da capa da proteção de Deus sobre a vida dele, quanto Deus já havia o protegido, né? O quanto as pessoas podiam ver em Paulo um conhecimento da glória e da presença de Deus e da revelação de Jesus Cristo. Bom, capa, ela simboliza sempre, né, alguma coisa que as pessoas têm a mostrar. Quem elas são, qual é a sua identidade. Naquele momento ali, a capa do Senhor Jesus, né, essa capa que Jesus usava era de Senhor e de Mestre. E que ele tira aquela capa, né? Ele tira aquela capa para poder prestar um serviço. E é interessante, não é, irmãos? Que se a gente fosse perguntar, você é um crente capa? Eu acho tão engraçado esse termo, que eu sempre ouvi isso e achei graça, sabe? Essa linguagem de crentez, né? Do mundo da crentolândia, que alguns cristãos eles gostam muito de alguns termos, né? Que ele fala assim, olha, esse é um crente capa. E o que significa ser um crente capa? Acredito eu que, né, o significado de ser um crente capa é ser um crente falso, né, que se veste de uma capa de falsidade, mas o que está por dentro mesmo tem nada a ver, é feio, né, é vergonhoso, é mentiroso, não é só pousa de crente, mas aquilo é capa, né? Ele fala assim, é um crente capa. Interessante. Será que dentro da sua casa você também é um capa? Que capa que você usa dentro da sua casa? A capa que você usa é para mostrar quem realmente você é ou para esconder o que você tem sido? Que lição extraordinária Jesus deixa para nós. Que capa é que você usa dentro da sua casa? Será que aquilo que você usa dentro da sua casa é o que você usa fora da sua casa? Né? Como já, né, muito antigo, que eu já ouvi se falar disso, né, que o filho vira, né, para a mamãe e fala assim, mãe, a gente podia morar na igreja. Ela fala, mas meu filho, por que a gente vai morar na igreja, meu filho? Deus deu essa casa aqui para nós morarmos, né, a casa do Senhor, mas a gente tem a nossa casa para morar. Não, mãe, aqui lá o papai é tão bom, né? O papai não briga, o papai não xinga, o papai não grita. A gente podia morar lá. Não é impressionante, irmãos, que a capa nos ensina muito? O fato de Jesus tirar a sua capa de Senhor e de Mestre, não é? E se fazer de servo. Jesus, ele é o Senhor e Mestre, mas naquele momento, Jesus estava dando uma prova de humildade, que ele estava tirando aquela capa de Senhor, de Mestre, para ser servo, porque ele estava servindo naquele momento. Não é extraordinário isso? Não é maravilhoso tirar a capa? Que capa que você tem usado para mostrar realmente quem você é? Um homem honesto, uma mulher honesta, né? Um filho verdadeiro que não mente para os seus pais, né? Qual é a capa que você usa? Qual é a capa que as pessoas estão vendo em você de honra, de humildade, de amor, de bondade, de solidariedade, de andar retamente, né? De ter palavras que sejam palavras limpas, não palavras de baixo calão, palavras enganadoras,
né, palavras assim, né, invejosas. Não, nada disso. Você não tem essa capa. Quando as pessoas olham para você, elas veem realmente uma pessoa de um caráter transformado pelo poder do Espírito Santo. É essa capa que as pessoas estão dando, uma capa de autoridade, uma capa de poder de Deus, de amor, de fé. Não é a capa que está te escondendo, né? A capa mostra o que realmente você é. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí a gente vai lá na terceira lição. Jesus amarrou a toalha na sua cintura. Jesus estava se preparando para servir. Ele tomou atitude, ele tirou sua capa, ele se fez de servo e se preparou para servir. Não foi só da boca para fora. Ele não só fez que ia fazer, né? Não, ele foi fazer, ele amarrou a toalha na cintura. Ele se aprontou para executar o serviço. Oh, aleluia! Glórias a Deus, isso não é extraordinário? Precisamos de tomar atitude. Tirar a nossa capa, quer dizer, humildade. Humildade, tirar a capa da arrogância, do comodismo, da preguiça e vestir a capa da humildade. Ou melhor, amarrar a toalha da humildade na nossa cintura e nos aprontar para servir. Amém? Quarta lição que a gente toma aqui. Jesus, ele pega a bacia e ele derrama água dentro da bacia. Jesus não serviu de qualquer jeito. Jesus serviu com excelência. Não é? Será que de repente, se alguém te incumbisse de lavar os pés de alguém, você se realmente usaria, faria tudo com excelência, usaria o que é necessário, buscaria os elementos necessários, né? Foi o que Jesus fez, ele pegou uma bacia, ele derramou a água sobre a bacia, ele teve que ter uma ação, né, que lhe daria um pouco mais de serviço. Ele teve que preparar ali, além de ter se preparado, ele preparou o ambiente para servir. Olha que lindo. Jesus foi buscar a água. A água era o elemento principal da purificação, porque ele ia lavar os pés. Naquele momento, Jesus ia lavar pés sujos. E era um costume daquele tempo, né? Qualquer pessoa que chegasse em nossa casa para uma visita, né? Naquele momento ali, né? As pessoas pegarem água, pegarem uma bacia, um servo vinha fazer esse serviço, porque as pessoas andavam muito tempo, né? Em longas distâncias, só de sandálias muitas vezes, né? E chegavam com os seus pés cheios de poeira, sujos, cansados, né? Imagina que carinho gostoso você chegar com seus pés sujos, cansados, e alguém vir lavar os seus pés e ainda secar os seus pés. Isso não é uma coisa maravilhosa? Mas tem que ser feito com excelência. Imagina que se você chega cansado, né? Vamos colocar aqui no nosso tempo de hoje, né? E você chega cansado e de repente você chega na expectativa, né, de ter os seus pés banhados, secos, né? E alguém vem com um lencinho umedecido ou com, né, apenas um pedacinho de algodão para limpar os seus pés. Você se sentiria tratado e cuidado naquele momento? Você se sentiria amado? Né? Acho que não, né? Acho que não. Por isso que fazer um bom serviço tem que ser feito com excelência, tem que ser feito com o que é melhor. Nós temos que estar preparados para fazer, né? Buscar o que é necessário. Precisa de ter a água, que é o elemento principal. Precisa de ter a bacia para amparar a água. Tem que ser bem feito, tem que ser feito com excelência, porque o seu gesto de amor e de excelência vão dizer a outra pessoa que você está servindo com amor. Você está pronto para fazer.
Não tem hipocrisia, não tem preguiça, não tem comodismo. Você está fazendo o seu melhor e com excelência. E dessa forma, não tem forma melhor de dizer o quanto você ama essa pessoa que vive com você, que está vivendo com você dentro da sua casa, que é chamado de família. Aleluia, que coisa boa, que lição maravilhosa. E a gente vê na quinta lição que Jesus então foi executar, lavou os pés. E com humildade. Eu não creio que Jesus estava lavando os pés dos discípulos e olhando e tendo nojo dos pés dos discípulos, né? Olhando para aquele pé cheio das vezes até de calos, de micose, de frieira, né? Unhas encravadas e olhando para aquilo, falando, meu Deus, ô Pai, o que eu tenho que fazer, Senhor, para mostrar para esses discípulos que eu amo? Ah, mas que difícil, né, Senhor, o que eu tenho que fazer aqui agora? Não, Jesus, ele se fez de servo. E quando a gente fala servo, Jesus se fez de servo, é literalmente. Porque naquela época, essa era uma tarefa considerada tão humilde que só podia ser realizada por um escravo gentil. E um escravo gentil ainda, que lavava os pés dos hóspedes, daqueles que chegavam ali dentro daquela casa. E observa uma coisa, que extraordinário. Jesus estava tomando um lugar de servo, não somente para judeus, mas para gentios, que somos nós que fomos alcançados pela sua graça. Hoje, filhos de Deus, enxertados nessa oliveira, né? E recebemos as mesmas bênçãos junto, né? Somos filhos de Abraão pela graça de Deus. Não é extraordinário, irmãos? Não é maravilhoso? A gente entender o que Jesus fez para nos ensinar, se colocou como servo. E eu quero ler essa palavra porque eu acho ela poderosa para a gente entender a grandeza de Jesus e a humildade que Jesus tem e tem nos ensinado a ter também. Está lá em Filipenses, se você puder acompanhar aí. Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Olha o que diz essa palavra. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, está falando de Jesus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Que extraordinário! O que Jesus fez é extraordinário. Ele, sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Assumiu forma de servo. Isso não é extraordinário? Por isso que lavar os pés é um ato de humildade, de serviço e de amor por pessoas que estão conosco. É uma forma de nós expressarmos a nossa gratidão. Sabe, o dia de amanhã, queridos, não pertence a nós, só pertence a Deus. Só pertence a Deus. E vivermos todos os dias como se fosse o último deveria ser a nossa meta. Devia ser o nosso propósito. Eu preciso viver o dia de hoje como se fosse o último da minha vida, porque eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Você sabe quanto tempo mais você vai viver? Bom, nós queremos viver muitos anos e é promessa de Deus que a gente viva muitos anos e veja os filhos de nossos filhos e a paz sobre Israel, não é? Mas nós não sabemos quanto tempo nós temos para viver. Só pertence a Deus este tempo. E enquanto estivermos vivendo, se vamos viver muitos anos ou se não temos muitos anos para viver, precisamos de fazer sempre que seja o melhor dia das nossas vidas,
o dia de hoje tem que ser o melhor. Jesus sabia disso. Jesus sabia que o tempo dele com eles estava se abreviando. Ele ia voltar para o Pai. Mesmo que houvesse dado a promessa do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria para estar com eles, mas Jesus estaria com o Pai. Então, a gente vê o amor de Jesus independente, né, das circunstâncias ou dos defeitos e qualidades. Jesus amava a todos. Fala, pastora, mas você não sabe o que eu tenho que passar dentro de casa, né? Como me irrita aquele meu irmão, como me humilha. Olha o que meu cônjuge fala, o que meu cônjuge faz. Queridos, preste bem atenção. Jesus está nos dando uma lição de forma completa e nos fazendo corar, envergonhar. Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo e não ia demorar muito, mas Jesus amava Judas. Jesus sabia o que Judas ia fazer. Jesus conhecia desde o princípio o caráter de Judas. Mas Jesus nunca tirou Judas do meio, porque Jesus mostrava o quanto amava Judas. E quem somos nós para poder dizer o que vamos fazer, o que não vamos fazer por determinada pessoa? Até mesmo porque temos falado tanto do perdão dentro dessa reforma. Porque se nós não perdoarmos, nós não poderemos começar uma nova história. Se você não perdoar os que estão dentro da sua casa, para onde você vai? Se este lar é um lar onde você convive com essas pessoas, são as pessoas que você ama e que te amam também, e que por de repente um deslize, por uma palavra mal falada ou por uma atitude impensada, não é? Cortou-se ali aquele relacionamento e aquela ligação. Há poder no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida que haja restituição e restauração no seu relacionamento familiar, em nome de Jesus. Porque o perdão do Senhor, o perdão de Deus sobre as nossas vidas, não qualificou os nossos pecados. Não, o Senhor nunca, jamais colocou grau, né, aos nossos pecados. Esse pecado é pior, esse é melhor, então eu vou perdoar o menorzinho e o grande eu não posso perdoar. Não! A palavra do Senhor diz claramente que o Senhor nos perdoou de todo o pecado, apagou as nossas dívidas, né? E quem sou eu para dizer para o outro que eu não posso perdoá-lo? Essa capa de arrogância precisa ser tirada. Não é? Precisa ser tirada. Ou quem sabe, essa capa que você está vestindo aí sobre você, de tolerante, né, de tão bom, de tão amado, de tão misericordioso, está escondendo, né, um espírito amargurado, infeliz, arrogante, por causa da dor, orgulhoso, não é? Por causa do que se passou, que não se dobra para não ser humilhado de novo, né? Então, só está escondendo aquilo que realmente está por dentro, mas essa capa de bondade e misericórdia só serve para os outros lá fora, mas para dentro de casa não está servindo. Ei, tem alguma coisa errada? Então, essa capa de engano, de mentira, como esse crente capa, né, que muitas vezes tem sido dentro da sua casa, precisa cair por terra. Precisa, em nome de Jesus. Para que a glória do Senhor venha sobre a tua vida e venha sobre a tua casa. Precisa de viver em verdade. Amém? E sexta lição que nós aprendemos. Jesus enxugou com a toalha. O servo sempre finaliza o que começou. Ele faz com excelência. Ele serve com humildade, com amor e termina o que começou. Não deixa nada pela metade. E não deixa o que é de sua responsabilidade para o outro fazer. Faça até o final. Sabe, e a gente observa isso de uma forma muito clara no convívio familiar. Tenho sempre trazido, né, o ensinamento prático também. A prática daquilo que nós cremos, nós temos que colocar em ação.
Quando você termina de comer a mesa, você tem o costume de recolher os pratos? Ou você deixa lá na mesa? Você põe na pia. Quando você vê louça suja na pia, você lava a louça? Ou espera para o outro fazer? Eu estava vendo a presbítera ministrar, acho que na quarta-feira agora, né, se eu não me engano, ou foi na outra, foi uma dessas quartas-feiras que a presbítera estava ministrando e estava falando sobre servir também. Né? E quantas das vezes nós chamamos de folgado. Esse é um folgado, né? Que não sabe nem pegar um copo de água para beber, tudo tem que pedir. Isso é um folgado, né? Que deixa o sapato pelo meio da casa. Interessante, não é? E nós vemos lá o sapato no meio da casa e também nós não tiramos, né? A gente vê que caiu uma sujeira no chão, a casa está precisando de uma vassoura, mas eu não vou fazer porque o outro pode fazer, né? Eu tenho filhos. Quando eu falo assim, fulano, vai fazer isso. Ah, mas o outro não está fazendo. Aí ninguém faz. Sabe como é que é? Quem foi que deixou isso aqui? Não fui eu. Mas custa tirar, custa pôr na pia, custa tirar esse lixo daqui. Não é verdade? Então nós temos uma lição a ser aprendida, não só no serviço, né, nos gestos, nas atitudes com o outro, mas também dentro do nosso lar. Como tem sido a cooperação dentro de casa? Você também tem demonstrado amor para com a sua mãe, né? Porque tem trabalhado muito, não tem tempo para quase nada, porque afinal, né, tem que sempre estar cuidando da casa, dos afazeres da casa, às vezes trabalhando fora. E o que é que você está fazendo? Você está ajudando com alguma coisa? Você está servindo aos seus pais? Será que você vai para a pia lavar a louça depois do jantar ou do almoço só para dar descanso à sua mãe? Você já se ofereceu para fazer o jantar? Ou um fim de semana você dizer aos seus pais, pode deixar que este fim de semana a cozinha é minha, eu vou fazer. Você já lavou roupa para descansar a sua mãe? Você já levou um copo de suco para o seu irmão lá no quarto? Já fez isso? Ou você chamou ele de folgado também? Se você quiser, vem aqui buscar o seu suco. Precisamos de praticar o serviço com humildade. Precisamos de poupar o outro do serviço. Quando o outro está tão cansado. Eu preciso de manter as coisas em ordem, não esperar que o outro faça. Tomar atitude faz parte do serviço, né? Cuidar uns dos outros, cuidar da nossa casa, cuidar do quintal da nossa casa, limpar constantemente, recolher o lixo da nossa casa. Isso é serviço. Isso é servir um ao outro, não é? E você, cônjuge, tem dado um pouco de descanso para o outro? Tem falado para o outro, não, deixa aqui, eu vou olhar as crianças, vai descansar um pouco, né? Não, deixa, peraí que eu vou te ajudar a lavar o carro lá, pera lá, que você vai ter um pouco de descanso hoje também, nesse fim de semana. Bom, nós precisamos de colocar em prática o serviço, mas servir por humildade, servir por amor. Para dizer às pessoas que nós nos importamos, as pessoas que estão dentro de casa com a gente, eu me importo com você. Pode dormir mais cedo hoje que eu faço aqui a tua parte. Porque eu estou vendo que você acordou muito cedo, você está cansado. Isso é amor, isso é cuidado, isso é servir. Isso é ensinar fazendo. Amém? Que coisa maravilhosa, não é? E na última lição, quando Jesus então ele veste a sua capa e senta-se à mesa outra vez. Agora é a hora. Não é de compartilhar com a experiência. Quando Jesus pergunta lá no versículo 12, vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam? Versículo 13 eles falam assim, vocês me chamam de mestre e de Senhor. E dizeis bem porque eu sou. Eu sou mestre de vocês. Eu os tenho ensinado acerca do reino de Deus,
tenho ensinado de mim mesmo. Todo esse tempo que eu ando com vocês, eu tenho mostrado a vocês o poder de Deus operando através da cura, da libertação, da prática da justiça, da verdade. Eu também sou o Senhor de vocês, Filho de Deus, que veio salvar, o Salvador prometido. Eu sou tudo isso. Eu sou o Deus vivo. Aí lá no versículo 14 ele fala assim: se então, se o seu Senhor e Mestre lavou os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. No 15 ele diz: eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. E Jesus encerra, como eu sempre digo, para nos fazer corar, fazer o rosto queimar de vergonha. Ele diz assim: por acaso o servo é maior do que o seu Senhor? Ou o enviado é maior do que aquele que o enviou? Em outras palavras, se eu, sendo o seu Senhor e o seu Mestre, me desvesti de toda a minha glória, tirei a minha capa de autoridade, me fiz servo, lavei os seus pés, parei o que eu estava fazendo, o meu jantar, e lavei os seus pés, para lhes dar um exemplo de humildade e de serviço e de cuidado, porque Jesus estava ensinando a eles ali cuidar uns dos outros, porque ele estava voltando para o Pai. E esse cuidado ia ser tão importante que ia os manter vivos e unidos, ia trazer qualidade de vida para eles, ia trazer mais confiança, ia trazer mais intimidade, porque o que eles teriam, sabe, que passar pela frente não seria fácil. Mas eles iam cuidar um do outro como Jesus estava fazendo. E eles iam se fortalecer um ao outro com atitudes de amor e de cuidado. Queridos, essa é uma verdade. Quando nós cuidamos uns dos outros e amamos uns dos outros dentro da nossa casa, nós enfrentamos qualquer adversidade. Nós enfrentamos qualquer escassez, qualquer momento difícil, porque cuidamos uns dos outros. E é isso que Jesus está falando. Como família, precisamos cuidar uns dos outros. Servir com humildade. De todas as maneiras possíveis, um ao outro, dentro de casa, com serviço doméstico, seja lá como for, servir. Amém? Glória a Deus. E no versículo 17, Jesus vem dizer assim: já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Vou ler mais uma vez, versículo 17, já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. São duas coisas distintas, conhecer e praticar. Até mesmo porque a prática depende do conhecimento. Como é que você vai praticar alguma coisa que você não aprendeu, não conheceu? E conhecer, e colocar em prática, Jesus coloca como algo opcional. Eu ensinei para você. Agora, se você vai fazer ou não, a escolha é sua. Mas se você fizer, você será muito feliz. A sua vida vai ser feliz. Sua vida em família vai ser feliz. Tanto que Jesus toma como exemplo, Jesus dá um exemplo para que eles pudessem assimilar através dos seus sentidos, né? Eles viram, eles ouviram, eles sentiram Jesus tocar nos seus pés, né? Eles perceberam o que Jesus estava fazendo. Aí Jesus disse para eles: vocês conheceram como faz, vocês sentiram toda essa sensação. Agora, se praticarem, vocês serão felizes. E a prática é colocar, executar, exercitar, é colocar isso para valer, sabe? É fazer com que a pessoa possa produzir, né, um efeito sobre aquilo que ela está fazendo. Então, que essa lição de Jesus fique para nós. Receba hoje toda a palavra, todo o ensinamento.
Receba. E receber é aceitar. Aceite primeiro dentro do seu interior toda essa palavra, todo esse ensinamento de Jesus. Aceite o que é oferecido para você hoje. Entenda. Você precisa entender o que Jesus está ensinando e trazer para dentro do seu convívio familiar. É valer-se da sua inteligência, sabe? Da sua consciência, assimilar esse propósito. Porque se você não fizer isso, ninguém pode. E você não pode praticar isso apenas por praticar. Você tem que ter o conhecimento do que você está fazendo. Coloque em prática em nome de Jesus. E não colocar em prática só poderá ser por 2 motivos. Ou por falta de conhecimento, por desconhecer ou por ignorar o que lhe foi ensinado. Hoje Jesus está te dando a oportunidade do conhecimento, de perceber a importância disto. Agora, se você ignorar, nada vai mudar. Não vai mudar na sua vida, não vai mudar na sua casa. Mas como nós estamos em uma reforma, queira fazer a diferença, queira ver. Mas se você não der crédito aos ensinamentos da palavra de Deus e não colocar em prática, como você vai experimentar essa alegria, essa felicidade que Jesus está falando? Amém? E nós encerramos aqui Família em Reforma. Mas desde a primeira ministração, essa é a 11ª, Jesus está nos fazendo aprender, subir degrau por degrau, para chegarmos onde nós chegamos hoje, na prática do servir com alegria e humildade, dentro da nossa casa. Então, se você está ouvindo essa ministração pela primeira vez, né, nós vamos disponibilizar, né, aqui todas as ministrações, né? E você pode acessar desde a primeira para compreender o que Jesus está nos ensinando para que a nossa família esteja em reforma. Amém? Quero orar pela sua vida mais uma vez. Ore comigo neste momento. Senhor, eu te agradeço porque todos os teus planos e os teus propósitos não se frustram. E com certeza, Senhor, durante esses 3 meses que nós estivemos orando, estivemos estudando, recebendo os seus ensinamentos, não foram em vão. Mas eu creio em nome de Jesus que haverão, Senhor, haverá muitas e muitas, Senhor, experiências e testemunhos que serão contados de transformações que aconteceram dentro das suas próprias casas. Transformação de entendimento que aconteceu dentro de cada um em particular, que trouxe, Senhor, para, Senhor, os demais, ó Deus, uma expectativa nova, trouxe o perdão, trouxe a restauração, trouxe, Senhor, atitudes provadas e experimentadas por todos, que resultou em muita alegria. Oh Deus, eu creio. Por isso eu oro agora, Senhor, para que esta lição tão especial de servir com humildade, com amor, demonstrando, Senhor, gestos de amor para os que estão dentro da nossa casa, sejam aprendidos por nós, porque o Senhor nos fez conhecer através deste exemplo. E que possamos praticar. Isso nos traga muita alegria, porque o Senhor mesmo disse que se nós praticarmos o que conhecemos, seremos muito felizes. E esse é o desejo do meu coração. E eu oro, Senhor, por este lar, Senhor, por esta vida que está me ouvindo aí, por esta família que está, Senhor, recebendo esta palavra, para que eles conheçam o que é, Senhor, a tua vontade, como o Senhor deu de exemplo, servir com alegria e com humildade. Praticando isso, eles possam ser muito felizes no seu relacionamento familiar e usufruam, Senhor, de muita satisfação, de muito prazer na vida familiar. E que haja uma grande reconstrução dentro desta casa, uma grande reforma, em nome de Jesus, para que eles vivam o plano original do Senhor e toda a bênção que o Senhor tem para a nossa vida em família, para esta vida em família. Senhor, e que a esperança do Senhor esteja agora neste coração.
nesta mente que há esperança, há uma nova história quando estamos em Cristo. E que esta pessoa que está agora orando comigo, pedindo pela sua casa, porque não sente mais, ó Deus, que não há nada para fazer, que essa pessoa seja agora cheia dessa esperança, cheia dessa alegria, cheia dessa paz, de que no Senhor tudo se faz novo. E que, de fato, ele receba dentro do seu lar tudo novo, pelo poder e pela presença do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade. E que o Senhor, Espírito Santo, continue produzindo, continue falando. Continua, Senhor, trabalhando e convencendo os corações para que creiam na bênção do Senhor e na tua vida, que está se movendo agora, Senhor, e está em operação para trazer salvação, para trazer verdade, para trazer vida, para trazer cura, para trazer libertação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glórias a Deus. Nós encerramos este trimestre de Família e Reforma, mas estamos entrando num novo trimestre onde vamos continuar ministrando e ensinando a palavra do Senhor, né? E vai ser um trimestre de muita vitória e bênção, entendeu? E eu chamo de vitória, porque quando nós entendemos, não é, que tudo que nós temos, todos os nossos bens, todos os nossos recursos, a nossa finança, vem de Deus e pertence a Deus, e quando nós entendemos que somos apenas mordomos, administradores dos recursos e dos bens que o Senhor tem nos dado e que nada é nosso, nós estamos no caminho da prosperidade. E esse próximo trimestre, começando no mês de julho agora, nós vamos estar ministrando sobre a vida financeira, a bênção do Senhor, né? Quebrando cadeias, quebrando maldições e trazendo, em nome de Jesus, uma libertação e um posicionamento diferente, onde vai resultar em uma vida de bênção financeira, de recursos recebidos do Senhor materiais, mas de uma forma diferente. Amém? Então, no próximo domingo já vamos começar o próximo trimestre ministrando sobre finanças. Amém? Então vamos já nos preparar, já esteja em oração, buscando o Senhor para que toda a palavra de Deus, todo o ensinamento traga a revelação e a verdade que há na bênção das riquezas que o Senhor tem para nós. Amém? E que nossos olhos não se limitem só ao que nós podemos ter de material, mas também nas riquezas espirituais que o Senhor tem para nós. Amém, meus queridos? Que o Senhor te abençoe grandemente, te dê uma semana de vitória, guardado, né? E que muitas e muitas experiências de vida, de paz, de restauração, uma reforma completa aconteça dentro da tua casa e você viva toda uma vida familiar de bênção, de satisfação, de alegria, de vitória, que você vai vendo passar de geração a geração, em nome de Jesus. Amém? Recebe a bênção apostólica e fique na paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do seu santo e doce Espírito seja conosco hoje e sempre. E todos dizemos amém. Que Deus te abençoe poderosamente.